Nesse vídeo de hoje, eu trago uma matéria de suma importância. Eu quero falar para vocês a respeito de revisão de alimentos. Nos vídeos anteriores, eu falei a respeito da ação de alimento, aquela ação original que gera uma sentença, que gera aquele título executivo. Falei também a respeito de execução de alimentos, quando o devedor de alimentos deixa de pagar os alimentos, a forma pelo qual se executa para receber os alimentos atrasados. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de revisão. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, faça comentário também a respeito do vídeo. A revisão de alimentos é um direito tanto do pai como dos filhos. Tanto o genitor pode entrar com uma revisão de alimentos, como também os filhos podem entrar com uma revisão de alimentos. Geralmente o genitor entra com uma revisão de alimentos para reduzir os alimentos. Por algum motivo que não pode pagar os alimentos da forma que foi arbitrado, ou tenha uma perda significante no seu patrimônio, no seu emprego, nos seus rendimentos, se for empregado, se for um empreendedor, às vezes uma perda no seu empreendimento. E quando é da parte do filho, geralmente é uma ação para majorar os alimentos. O filho entende que os alimentos que recebe do pai não é suficiente para custear suas despesas. E acaba entrando com uma ação de revisão de alimentos para majorar os alimentos. Em ambos os casos, deve-se respeitar o binômio. Eu falei do binômio na ação de alimentos, que é a possibilidade de pagar os alimentos e a necessidade de receber os alimentos. Isso é considerado como o binômio. Esse binômio tem que ser respeitado. Para se entrar com uma revisão de alimentos para majorar os alimentos, tem que comprovar que o pagador de alimento aumentou seus ganhos e o recebedor dos alimentos reduziu, aliás, também aumentou os seus gastos. Assim, comprovando, há uma possibilidade de mudar aquela sentença de alimentos. Quando se entra com a ação de revisão de alimentos, é um processo autônomo. É uma distribuição livre que pode cair em qualquer uma das varas de família. No fórum que tem muitas varas, pode ser que caia uma das varas de família. Quando é vara única é diferente, geralmente vai cair o mesmo juiz e vai ser o mesmo juiz que julgou a ação principal. Mas o que é mais importante na ação de revisão de alimentos? Para se entrar com uma revisão de alimentos, é muito importante ter provas constituídas. Porque quando se entra com uma ação de revisão de alimentos e que não tem provas, que a parte que paga os alimentos, que é o alimentante, e a parte que recebe os alimentos, que é o alimentando, não houve uma mudança significativa na vida de ambos, o juiz geralmente vai julgar essa ação e não vai mudar a sentença. Quando não extingue o processo sem resolução de mérito, porque o juiz entende que não tem motivo para aquela ação. Ele pode extinguir o processo sem resolução de mérito. Mas como provar? Às vezes é muito difícil encontrar essas provas. Geralmente, quando parte do filho que quer revisar os alimentos para majorar os alimentos, ele tem que comprovar por documentos que o pagador de alimento, o seu pai ou sua mãe, está em situação melhor do que na data financeira melhor, do que na data que foi feita a ação de alimentos, que foi prolatada aquela sentença que determinou os alimentos. Ou seja, mudou de emprego, está ganhando mais. Ou se é um empreendedor, sua empresa está prosperando muito mais, está ganhando muito mais. Geralmente, o sinal da riqueza é visível, como também da pobreza, mas da riqueza é mais visível. Comprovando que aumentou o patrimônio do pagador de alimentos, ou ele tem um salário maior,
pode-se pedir uma revisão de alimentos para majorar os alimentos. E também deve comprovar que aqueles alimentos que ele recebe não são suficientes, que seus gastos aumentaram. Isso é muito importante também, para o juiz poder formar um juízo de valor e dar uma sentença favorável. Quando se parte do pai, do alimentante, às vezes é um pouco mais difícil também. Porque geralmente o pai alega que não pode pagar aqueles alimentos que foram arbitrados naquela sentença. Mas ele não junta provas que tenha mudado a situação financeira nesse lapso temporal. É importante comprovar que está ganhando menos. Por exemplo, se trata de uma empresa, apresentar o balanço da empresa, apresentar a movimentação bancária, apresentar também a declaração de imposto de renda. Mas, geralmente, quando se entra com uma ação de revisão de alimentos, por parte do alimentante, por parte do pai, é quase sempre quando nasce um outro filho. Nascer um outro filho já é prova suficiente para haver uma redução nos alimentos. Porque, geralmente, os alimentos são arbitrados em 20%, 25%, 30%, 33% sobre os vencimentos do alimentante, quando empregado, ou como aposentado, ou como pensionista, ou sobre salário mínimo, no caso do empreendedor, ou no caso daquele que trabalha sem vínculo nenhum, o famoso bico, é arbitrado sobre salário mínimo. Aí vai depender dos vencimentos que a pessoa recebe, vai arbitrar sobre 1, 2, 3, 4, assim por diante. É importante comprovar, para se haver uma revisão, no caso do pai, o pai tem que comprovar que está ganhando menos e que o filho, e que aquele valor que está pagando para o filho é um pouco exorbitante também. Mas só o fato de mostrar que ele está ganhando menos, o nascimento do outro filho, ou uma perda significativa no seu patrimônio, é suficiente para pedir uma revisão de alimentos. Porque também o alimentante não pode viver à míngua. E no caso do filho, tem que comprovar que a riqueza do pai, do alimentante, aumentou. Nesse caso, há a possibilidade de revisão de alimentos, tanto para majorar como para reduzir os alimentos. Porém, enquanto não completa a maioridade do filho, pode haver várias revisões no decorrer desse lapso temporal, da adolescência ou mesmo da tenridade, até o filho completar a maioridade. Pode haver várias ações de revisão de alimentos, tanto de uma parte como da outra. Isso é muito comum acontecer. Por hoje é só. O próximo vídeo eu vou falar a respeito de exoneração de alimentos. Aquele momento que cessa o dever de pagar alimentos. Por hoje é só e fiquem com Deus.